Olá, pessoal, boa noite. Vamos colocar uma musiquinha aqui, que eu gosto bastante. Eu gosto muito de pensar. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. Eu gosto sempre de colocar uma música muito especial, principalmente quando a gente pensa nesse bem que a gente deseja fazer. Quando a gente busca a assistência espiritual. Acabou de gastar R$ 7,35 com você. Se você não pular esse anúncio, você vai ganhar R$ 1.000. Boa noite para quem está chegando. Gosto muito de pensar, né, na figura da nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus. Ela tem um amor tão grande por nosso planeta, não é? Ela socorre aqueles que estão em fase de sofrimento. Ela nos ajuda também nessa harmonia, o amor de mãe, né? Tão abençoado por Deus. Boa noite, Maria do Carmo. Eu peço que quem ainda não preparou a água, faça a preparação, tá? Deixar a aguinha do lado, o mais próximo possível. Boa noite, Patrícia, Carmen, Maria Isabel, Elvira, Terezinha Braga, Bernardete, Georgina, Aparecida, Senhor Sidney, boa noite. Luana, boa noite. Cláudia, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir para vocês me sinalizarem se o áudio tá bom. Vou deixar bem baixinho a música aqui de fundo, né? Boa noite, Kátia, Edilene, Janice, Nelson Luiz, Maristela, Cíntia, boa noite, minha querida. Renata, boa noite. Ok. Bom, o tema de hoje, ele está envolvido nas questões que Jesus nos traz dentro do capítulo 10 e 12, no qual ele faz um convite para nós, né? De que a gente transforme as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas relações, sejam virtuais, sejam, né, na família, no trabalho, porque isso tudo vai fazer parte da cura também. Tudo isso influencia. Então, nós vamos fazer uma oração de preparação. Divino Mestre Jesus, nosso querido amigo, pedimos as bênçãos, Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria, que abençoe a todos nós nesta noite. Agradeço o amparo e o apoio dos nossos mentores nos tratamentos, que a graça do nosso Mestre caia sobre eles. Mestre Jesus, que o teu amor possa acolher a todos nós neste dia de tratamento e que as palavras, Senhor, proferidas
possam falar alto ao nosso coração e nos estimular a cada vez mais colocar o amor em prática, o amor em ação. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria de fazer uma leitura de um texto para vocês que eu preparei e que tem muito a ver com essa questão da harmonia, né? Quando a gente pensa nas nossas lutas, nas nossas vitórias, né? A gente tem as colheitas, não é mesmo? E Jesus nos traz tantos ensinamentos. E hoje é um dia, né, da gente refletir em algumas questões. A nossa conversa hoje, ela vai estar baseada, né, como eu disse inicialmente, no capítulo 10 e no capítulo 12, né? Que tem aquele do reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele, né? Tem um pouquinho do amar os inimigos, que é uma coisa tão difícil para nós, né? O perdão das ofensas, o oferecer a outra face. Mas tudo isso é necessário para que a gente consiga construir nosso caminho de harmonia, nosso caminho de paz. E também um alerta, né? Da mesma forma que nós aqui estamos reunidos para aprender coisas boas, para ter, né, a renovação das nossas energias neste tratamento, a gente sabe que há um outro lado, né, das redes que não tem um despertar das pessoas ainda, né? Nós estamos a caminho de que as coisas se estabeleçam. Então, eu fiz um breve resumo do item 1, 2 e 3 do capítulo 12, né? No qual Jesus espera um pouco mais de nossa parte. E assim, no capítulo 12, né, com Lucas, capítulo 6, né, dos versículos 32 a 38, tem a seguinte fala, né? Que se amas aqueles que vos ama, que recompensa esperais? Se o amor ao próximo, ao princípio da caridade, amar a seus inimigos é a sua aplicação sublime, visto que supera o orgulho e o egoísmo. Mas também Jesus nos diz, né, que não é pedido que amemos como alguém de grande afeto, porque isso tudo é uma construção, mas que é necessário que a gente tenha consciência de que aquele sentimento que nós lançamos sobre um irmão, ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, toda a questão dos fluidos que existem no universo, tudo aquilo que a gente produz no nosso micro-universo individual, nós lançamos sobre aquele alvo aquilo de bom que nós alimentamos e aquilo, né, de que negativo a gente alimenta. O pensamento negativo, ele tem um peso grande sobre quem é alvo dela, né? E o bem, não, o bem, né, quando a gente está nesse sentimento agradável que a gente emite, o outro também percebe. Então, quando a gente está nessa dificuldade de lidar, né, com essas diferenças que a gente tem com o próximo, muitas vezes são diferenças corriqueiras, mas se a gente consegue ter essa compreensão, essas energias boas que a gente lança sobre essas pessoas que estão nessa fase momentânea de dificuldade, vai favorecer uma mudança de rota. Então, o que nos pede Jesus? Não tenhamos ódio nem rancor e nem desejo de vingança. Perdoar o mal que nos fazem sem opor obstáculos à reconciliação. Desejar o bem em vez de desejar o mal. Estender a mão em caso de necessidade, né? Evitar palavras e ações que possam prejudicar ou humilhar. Então a gente sabe que muitas pessoas que não têm essa oportunidade de ter essa aprendizagem, né, que nós temos com as lições do Cristo, é ainda mais difícil. Mas justamente nós que estamos um pouquinho à frente,
dois passos à frente, que já temos essa compreensão, é importante que a gente tenha essa iniciativa, né, de emitir esses bons pensamentos, de compreender que tudo é temporário. Nós que estamos aprendendo com Cristo, a gente tem uma visão diferenciada e a gente começa a entender, né, a consideração entre o passado e o futuro. Então, essa perspectiva, né, do perdoar as ofensas, vão tirar o amargor da vida que muitas vezes a gente alimenta em alguns momentos. E quanto mais generoso se é, menos se está ao alcance dos golpes do seu inimigo, que na verdade é um irmão que está adoecido. Eu vou tirar um pouquinho a música para a gente continuar. Tá muito alta, né? Eu acabei de tirar. Tá, eu já tirei. Então, quando a gente vai considerar a questão dos duelos, que está lá no capítulo 12, hoje a gente percebe que as formas de duelo se modificaram, elas ainda existem, né? Principalmente pelas redes sociais, onde a pessoa está anônima, né? Então, ela está naquele encorajamento de considerar que não há uma punidade em fazer uma agressão ao próximo, né? Que são os chamados haters, né? Por exemplo, né? Que são pessoas adoecidas da alma. Então, quando a gente pensa nessas questões, né? De que quando nós estamos, né, na internet, a gente está sobre alvo de seres espirituais que estão afinizados com o nosso pensamento. Então, o que a gente entende hoje, principalmente nós que estamos acompanhando os tratamentos, é que não tem distância. Todas as nossas ações, elas vão ter um observador. Quando a gente age para o bem, os nossos amigos espirituais estão mais próximos de nós, nos favorecendo com boas energias, com boas intuições, com boas ideias, né? E ajuda a gente a ter luz sobre o nosso caminho. Mas quando a gente entra na internet, né? Por exemplo, a gente fica com aquela coceirinha, né? Para dar aquela resposta, né? Em alguma coisa que a gente não concorda, a gente está abrindo brecha para que os irmãos infelizes, né? Que estão desencarnados, eles encontrem, né, pequenos buraquinhos, né, digamos assim, na nossa forma de pensar, né, e aí vai incutindo cada vez mais, né, energias prejudiciais. Então, é muito importante, né, a gente percebe que tem trabalhos lindos ocorrendo, seja no auxílio material de cestas básicas, seja no auxílio espiritual, que é para ajudar, né, estender a mão a esse irmão que está mais infeliz, né, e que é um sofredor. Nós já passamos por essas dificuldades em algum momento. Então, é importante que a gente sempre estenda a mão. Então, os duelos virtuais, né, que ocorrem em pequenas escalas, né, às vezes de uma maneira individual, às vezes é uma coisinha ali de 30 segundos que você lê um comentário e você quer ir lá e rebater. Mas aí, o que acontece, né? Isso são pequenas bombas de discórdia, né? Que tem o objetivo de abaixar o seu nível vibratório, né? E aí é isso que vai facilitar os mecanismos de assédio espiritual, né? E em pouco tempo, né, uma obsessão espiritual, que pode ser também mais intensas. Por quê? A pessoa mordeu a isca, né? Tudo que a gente encontra na internet, que a gente procura, sempre vai ter um estímulo de nossas preferências. Então, nada é à toa. Não existe, né, não tem essa coisa de ser coincidência, né? Então, é aquilo que nós estamos alimentando, aquela história, né, que a gente fala do lobo bom e o lobo mau, né? São esses símbolos, né, da dualidade humana, eles estão ali interagindo, né? Então, a gente tem, né, as nossas qualidades, né, de um ponto, os nossos defeitos do outro, e que há ali, né, um momento que um se sobressai sobre o outro.
né? Então, esse equilíbrio, ele ainda vai demonstrar também que no sentido da coletividade, né, que ainda nós estamos em um planeta, né, que ainda está em provas e expiações, passando pela transição, né, caminhando aos poucos na escala evolutiva. Então, o que a gente precisa fazer é evitar, né, o plantio desses espinhos, né, dessas sementes de ervas daninhas, porque as consequências elas são muito grandes, né? E o que a gente tem observado é que isso pode terminar em perseguições virtuais, né? Seja da pessoa que está comentando de encarnado para encarnado, mas também de encarnado para desencarnado. Então, às vezes, o incômodo durante o sono, né? Então, isso tudo são facilidades que a gente dispõe para esses irmãos, né, infelizes agirem. Então, a gente precisa realmente evitar. E aí pensar, né, onde é que está a tolerância, né? Quando a gente reclama, nossa, mas eu estou tão sozinho, eu não tenho um amigo para conversar, eu não tenho um parente próximo de mim. Mas será que, eventualmente, não pode estar ocorrendo aí uma atuação nossa também? A gente está minando essas amizades por conta da diferença de ideias, não é? Então, o que vale mais? É a paz ou é a razão? Então, a gente sabe que uma confiança, uma amizade, ela é muito difícil ela tem um processo mais lento de construção. Agora, para a gente brigar e ficar, né, entre aspas, de mal, né, quando a gente falava, quando eu tinha 7 anos de idade na escola, né, que tinha que era o dedão assim, né, que ficava, eu tô de mal. Aí eu tinha lá o tô de bem, que era o pequenininho, né. Então, a gente começa a perceber que a gente tem responsabilidade na construção da nossa harmonia, né? Harmonia familiar, harmonia espiritual, harmonia no nosso campo de trabalho, harmonia, né, nos acessos virtuais. A gente sabe que tem os mecanismos da engenharia social, o tal do logaritmo, que eles vão guardando e registrando aquelas informações do que você acessa com frequência, né? Então, por exemplo, eu quero buscar informações de jardinagem, né? Aí vai vir um monte de coisa, assim, um monte de sugestão, ofertando produtos de jardinagem, cursos de jardinagem, né? É um espelhamento. Mas isso foi criado por uma pessoa que foi inspirada espiritualmente para fazer aquela ferramenta. Então, a gente, né, tomando um pouco mais essa consciência, a gente começa a perceber que aquela informação que a gente ficou buscando tanto, ela volta para a gente. Então, quando a gente está, né, pensando concentrado nessa busca, nosso pensamento, a nossa emoção está junto. Então, é por isso que hoje eu escolhi trabalhar essa temática e também, né, essa preocupação, a espiritualidade tem uma preocupação muito grande em nos alertar, né, que caminhos nós estamos procurando virtualmente, né, e isso tudo vai refletir nas relações. A gente hoje vê os jovens, né, os adolescentes muito preocupados em ganhar curtidas, né, essa forma de atenção que às vezes os pais não dão, às vezes adultos também, né, que buscam lá o selfie e tal, e divulgar coisas bonitas, né, a gente sabe que nesse meio muita coisa é pura ilusão. A pessoa ela quer aquela curtida numa tentativa de solucionar artificialmente aquele vazio que está dentro dela. Então, quando a gente busca as coisas bacanas para a gente assistir, filmes inspiradores que nos ensinam, quando a gente procura as palestras, né, como essa que nós temos aqui no grupo Espírita Cascata de Luz, nossa, olha, é uma diferença tão grande, gente. A casa fica mais equilibrada, porque a tua sintonia é como se a gente estivesse construindo uma casa, né? Essa casa de harmonia, essa energia. Então, vão cessar as discussões,
né? Você buscar as músicas, né, também edificantes, vão ajudar. Nos amigos espirituais, os nossos mentores da casa, que tanto nos auxiliam nos tratamentos, eles conseguem ter mais ação quanto mais nós fazemos a nossa parte. Isso mesmo, Cibele. É a sintonia da terra com o céu. Porque os nossos amigos espirituais, que nos conhecem muito bem, eles sabem dos nossos limites e das nossas capacidades. Mas também nós temos que ter cada vez mais consciência do uso correto do nosso livre-arbítrio, né? Quando tinha aquela passagem, né, que Madalena ela estava na praça pública e estava um grupinho ali querendo atirar pedra, Jesus falou, né, que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele não estava condenando a moça, né? Não era essa a intenção de Jesus, mas que ele convidou aqueles que queriam, né, que estavam ali estimulados para julgar a moça, que olhassem para eles, para o interior deles, né? E aí todos largaram as pedras, do mais jovem ao mais velho, né? Então a gente precisa, né, confiar mais em Deus, buscar essa construção do caminho de harmonia, de selecionar o que a gente assiste, né? Porque a TV hoje em dia ela é tóxica. Claro que a gente tem que ter uma informação ou outra, mas existem formas mais leves, né? Da gente ter essas informações. Porque a gente também não pode se alienar de tudo, né? Porque senão vira alienação. Mas selecionar, né? Então, por exemplo, quando a gente assiste, a gente lê uma reportagem, o impacto emocional é muito menor do que quando a gente assiste. É muito triste. A gente sabe que muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades, né? Mas por que porque a gente pode fazer o seguinte, né? Em vez de sentir aquela tristeza somente, a gente se perguntar, né? Como é que eu posso ajudar, né? A gente não pode fechar os nossos olhos para o sofrimento das pessoas que, inclusive, estão próximas, né? Havendo a possibilidade de auxiliar seja com cesta básica, seja com leite, seja com uma palavra, um estímulo, né? Porque as pessoas estão em uma fase mais sofrida, né? Muita gente está assim. A gente percebe esse agravamento. Então, Jesus nos convida a colocar a prática da caridade em ação. E para isso, você não precisa ser um grande intelectual. Basta amor no coração, né? São as nossas atitudes simples que vão nos conduzir a essa forma nova de comportamento e a essa harmonia que a gente tanto precisa. Os nossos amigos espirituais estão fazendo atendimento, o Dr. Barcelos, as Samaritanas, estão visitando a todos que estão acompanhando o tratamento, está visitando os familiares, todos estão sendo auxiliados. Né? Então, para fechar essa temática, né? Então, na parte do capítulo 12, né, que eu fiz um breve resumo, né, e um ponto que eu achei interessante do item 10 do capítulo 12, que é assim: se odiais como eles vos odeiam, não valeis mais que eles. Quando nós vamos em direção oposta, nos tornamos superiores a eles, posto que já temos entendimento, que eles não alcançaram ainda. E aí no item 13 nos traz a palavra, né, que é necessário que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Então, conforme a gente vai tendo esse entendimento, né, essa questão do estado superior ou inferior, a distância não é muito grande, porque nós estamos, né, nessa fase de transição. Porém, aqueles que, né, têm esse estímulo por meio do conhecimento, ou seja, por meio, né, desse sentimento de afeto que a gente vai nutrindo, isso nos dá mais condições, né, da gente pegar pela mãozinha o nosso irmão que está sofrendo e ajudá-lo a caminhar, né, ajudá-lo a entender que ele é filho de Deus e que ele é tão abençoado quanto você, de crescer juntos. Nossa,
essa é a beleza da transição planetária, né? O lado bonito, porque a gente percebe tantas ações, né? Tanta gente unida, auxiliando, tem tantas casas espíritas atuando, que mesmo que seja por trabalho virtual, eu acredito que eu, eu sinto, né, assim, pelos grupos que eu tenho acompanhado, as palestras que eu tenho visto, eu acho que a divulgação da doutrina espírita ela está muito mais facilitada hoje. E mesmo que às vezes tem um colega que não tem acesso à internet, mas a gente pode chamar o amigo, opa, vamos lá em casa lá, vamos assistir junto, né? Então, cada vez mais a, essa divulgação da doutrina e também quem é de outras religiões que buscam esse conhecimento, né? Então, seja, né, o melhor cristão que puder ser, né? Você não precisa abandonar a sua religião. Se você tem interesse em ingressar na doutrina espírita, será ótimo, mas também se você puder atuar da sua melhor maneira na religião em que você está, compreendendo, né, as mensagens do Cristo e colocando em ação, tá maravilhoso. Eu vou ler uma mensagem aqui do Sr. Sidney que eu achei muito interessante, que Deus colocou em nós o poder para resolvermos todas as nossas dificuldades e o mecanismo que nos permite usar esse poder é a fé real, verdadeira, né? Então, fica o convite para usar esse poder. Peçam, tenha vontade e fé. E para fechar essa nossa conversa, eu considerei este livro aqui, é o livro Harmonização, que é do Chico Xavier. Eu gostei muito de algumas questões que ele pontuou, quando ele vai falar sobre a vitória, né? E olha só que mensagem maravilhosa que ele traz para a gente. Então, a gente vai pensando, né? Que hoje nós estamos numa situação diversificada, né? Mas que vai se transformando cada vez mais. Então, enquanto a guerra vai transformando o quadro político e social da evolução terrestre, não se deve conceder qualquer formação ao pessimismo, embora as comoções da alma coletiva dos povos, né, esteja pendendo, né? Então, quando a gente lança um olhar mais abrangente, isso vai nos permitir entender que isso é uma situação temporária, né? É justo também comentar as alegrias do triunfo, né? Então, compreender que Jesus permanece ao lado de todas as coisas retas. A campanha da vitória do bem, ela empolga os corações. Importa recordar que o V da vitória, que é simbólico, reclama companheiros que lhe organizem a efetividade desejável, ou seja, de buscarmos em nós as ferramentas de transformação, né? Um passo por vez, com um autorrespeito, sempre, que a vitória é a coroa da luta e nunca surgirá o V sem o V de vitória, né? Não tem, a gente precisa sempre entender que tem o V da visão, o V da vigilância, o V do valor e o V da vontade. A visão está relacionada com a previdência, com a autocrítica, o conhecimento real das situações. A vigilância enfeixa a reflexão, a resistência e a preparação. Ou seja, todos aqueles atributos da resiliência, que é quando você se adapta e busca ferramentas para se movimentar e sair daquela situação. Então, a vigilância é importante da gente compreender, né, quais são os efeitos dos nossos passos. O valor constitui a coragem, a renúncia e o caráter. Mas que tipo de renúncia? Renunciar a coisas supérfluas. Por exemplo, às vezes a gente, né, tem pessoas, né, ou a gente passa por uma fase assim, que a gente se perde em tantas coisas bobas, né? Por exemplo, acompanhar a vida de famosos. O que aquilo me acrescenta?
ou acompanhar, né, notícias do jornal, né? Está acrescentando alguma coisa para mim? Está me estimulando a olhar melhor a enxergar o outro? Então a gente pensa. A vontade representa a determinação, a disciplina e o poder mental. É preciso que o discípulo do Evangelho compreenda a extensão da luta que se desenvolve no imenso teatro do mundo. Tome cada um energias próprias e as utilize rumo às claridades do porvir. Então percebemos, né, Chico Xavier para nós é um exemplo, porque foi um homem muito humilde e com capacidades mediúnicas que ajudou muita gente. As obras dele, tem mais de 500 obras, né? Eu acompanho o Geraldinho Lemos e ele comentou, acho que são 512 obras que ele escreveu. A gente achava que era 400 e pouquinho, né? Não, ele escreveu bastante. Ele trouxe esse bálsamo de conhecimento para que a gente, né, faça as reflexões. Tem a doutrina espírita, né, que Chico vem representar no Brasil, né, digamos assim, essa adaptação para o nosso clima brasileiro, né, com respeito aos contextos sociais, nos explicar um pouco mais sobre o funcionamento das leis divinas. Eu recomendo muito um livro chamado Pensamento e Vida, que está muito de acordo com o que a gente tem falado, com o que a Cíntia tem trazido às terças-feiras, com o que o Lucas também traz no sábado, né? Que quanto mais a gente compreender, né, que o pensamento está ligado diretamente à vida, mais a gente vai buscar os meios de transformação para que a gente caminhe melhor. Olha só que coisa bacana. Vou ler o comentário aqui do Sr. Sidney, que os irmãozinhos desencarnados estão sendo acolhidos pelos socorristas e levados ao hospital, né, que nós temos uma sede física aqui em São Paulo, e tem acima dela um hospital de atendimento para os irmãos, né, que precisam. Então, esse trabalho de cura, não basta apenas a gente estar aqui, né, presente. A gente precisa movimentar essas energias tão maravilhosas que nós recebemos nos tratamentos, para que isso seja, né, aplicado no nosso dia a dia, né? Então não existe mais aquela separação entre vida pessoal, vida material, né? Enfim, não existe essa separação. O homem, ao longo da história, que foi colocando, né, essas separações, mas não existe. Está tudo conectado, né? Então, de uma certa forma, nós somos responsáveis pelo nosso irmão. Às vezes, aquela palavra boa que a gente ficou com vergonha de dizer e não diz, né? Então, o que a gente faz? A gente busca conhecimentos, busca uma oração, uma prece, né? Para que os nossos amigos espirituais inspirem a gente. Então, eu vou fazer uma vibração, e nessa vibração eu vou colocar essa intenção da gente continuar recebendo esse amparo, pensar também nas matas, né? Nós estamos numa fase que em algumas regiões do Brasil há um problema ou com ar seco ou com chuvas muito fortes, né? Então, considerar que a natureza também faz parte da criação e ela também evolui. Os nossos irmãozinhos, né, aqui eu tô com os gatinhos novos, né? Eles são centelhas divinas também. Eles fazem caminhadinha de evolução deles. Então, quanto mais a gente tem essa consciência que o reino animal, que o reino vegetal fazem parte dessa grande orquestra, né? E que o ser humano, ele tem, né, essa parceria, mais a gente vai cuidar, né? O cuidado do lixo no lugar, de separar, né, os materiais recicláveis daqueles que são de consumo, enfim. Aos pouquinhos, a gente consegue aplicar tudo isso, né? E é uma questão de hábito. Então, a gente precisa ajudar a natureza também. Façamos a nossa parte. Por mais pequena a ação que seja, mas é um movimento pelo bem. E isso alegra a espiritualidade. Então, vamos buscar também esse tipo de atitude.
Agora nós vamos fazer as vibrações. Divino Mestre Jesus, vibramos amor, possamos doar nossas melhores energias, somadas essa energia maravilhosa que os nossos amigos espirituais nos trazem. Que essas energias, Senhor, cheguem aos hospitais, cheguem aos irmãos que neste momento estão doentes e que foram colocados na caixinha de vibrações, também nos comentários. Que todos esses irmãos sejam amparados em suas necessidades. Pedimos, Pai, pelas crianças que também sofrem. Pedimos amparo também para aqueles irmãos que estão em uma dificuldade com respeito a compreender estas leis divinas, que são os irmãos que estão no presídio, aqueles irmãos que ainda não compreendem a tua lei. Pedimos também, Senhor, que essas energias maravilhosas sejam direcionadas aos seres que cuidam da natureza, que as árvores, que os rios recebam essa divina luz e que assim a natureza seja fortalecida. Pedimos também por aqueles irmãos que tiveram muitas dificuldades e que acabaram encerrando com a própria vida, Senhor. Que eles sejam amparados, recebam tratamento. Aqueles também que desencarnaram por questões do Covid, que com certeza estão sendo acolhidos. Sabemos, Senhor, que todos os dias há uma leva de irmãos que estão fazendo esta transição. Que eles sejam amparados. Pedimos também, Senhor, pelos nossos lares. Agradecemos a higienização feita pelos nossos amigos espirituais, que prepararam todo o ambiente para que estejamos aqui recebendo essas palavras e essas luzes, esse bálsamo de luz e de amor que nós estamos recebendo. Pedimos também por nossas famílias e por nós, que somos aprendizes aqui nesta terra. E assim, faço o encerramento agradecendo o Senhor Jesus ao amparo de nossa Mãe Maria, que espalha amor pelo mundo, auxiliando esses irmãos que passaram por tantas dificuldades. Agradecemos também as samaritanas, a equipe do Dr. Barcelos, os veterinários que também fazem atendimento em nossas casas, em benefício dos nossos animais e de nossas plantas. Agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia. E que durante o nosso sono físico, possamos continuar recebendo o amparo dos nossos mentores e da equipe espiritual que nos visitou. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos a presença. É muito importante essa permanência nessa rotina, né? Olha só que gostoso. A gente percebe, né, quando a gente faz essa rotina nova, né, que as coisas vão se encaixando, vão ocupando seus lugares. Então, eu agradeço demais a presença de todo mundo e até uma próxima oportunidade.